Hoje é um dia muito especial para todas as 1.544 unidades escolares. Estamos lançando a primeira semana de prevenção às violências na escola, que tem como objetivo principal promover a discussão sobre a relação entre alunos e profissionais e estimular nas escolas escuta, acolhimento, cuidado e a comunicação não violenta. Quem vai contar um pouco para a gente de como será essa semana é a Alessandra Santos, nossa gerente de proteção escolar. É com muita alegria que hoje a gente abre oficialmente a primeira semana de prevenção às violências na escola, com o desejo de que ela se torne uma ação perene na rede. Mais que isso, que ela seja uma grande oportunidade de construção e fortalecimento de diálogos em torno de questões sociais complexas que atravessam os nossos fazeres na educação. Não é possível ignorar que a violência existe e que ela atravessa a escola. A Constituição, desde lá atrás, em 88, ela já diz para a gente que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Ela também vai além e determina que é dever da família, da sociedade e do Estado colocar crianças, adolescentes e jovens a salvo de toda e qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990. A LDB, a lei que norteia o nosso trabalho na educação, dialogando com seu tempo histórico, social e político, em 2021, recebe seu artigo 26, inciso 9, que diz o seguinte: que a escola deve abordar conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher, que serão incluídos como temas transversais nos currículos. Em seu artigo 12, ela vai determinar que os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, o bullying, no âmbito das escolas. Pois então, dialogando com a legislação vigente, considerando os nossos próprios fazeres, os nossos desafios e a necessidade de apoiar profissionais que atuam em nossas unidades escolares e coordenadorias regionais de educação na promoção do direito à educação de crianças e adolescentes da cidade, estudantes da rede municipal de ensino, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro dá início à primeira semana de prevenção às violências na escola. A semana, então, ela se organiza a partir de 3 eixos, por meio dos quais a gente busca jogar luz sobre os principais desafios que temos visto emergir no contexto escolar. O primeiro deles, a violência contra crianças e adolescentes da nossa rede. E por isso foi pensada a mesa de hoje. A violência armada, o segundo eixo, essa violência que acontece no entorno das escolas e os impactos dela nos processos educacionais. E o terceiro eixo, as violências entre os estudantes, das mais sutis às mais agudas. Como que a escola pode e deve atuar quando há a suspeita ou a confirmação de que uma criança ou adolescente foi vítima de violência? Com quem ela conta nos momentos de crise? Como identificar, encaminhar e acompanhar casos de violências contra crianças e adolescentes? A quem a gente deve comunicar? Como comunicar? A gente só comunica os casos confirmados ou também deve comunicar os suspeitos? Que políticas públicas e outros atores sociais devem ser envolvidos nesse processo? E em relação à violência armada no entorno das escolas, o que a Secretaria já oferece como apoio às unidades escolares e à comunidade? Em que a gente deve continuar avançando?
como promover o direito à educação em territórios onde a violência armada se impõe e, ao longo de tantos anos, viola recorrentemente direitos da população majoritariamente negra, pobre e periférica. E quando nossas crianças se veem diante de conflitos dentro das escolas, como mediar situações em que as violências aparecem entre os estudantes? Que ações pedagógicas podemos propor? Com que parceiros e outras políticas públicas podemos contar nesse momento? Que tipos de violências podem surgir? Como produzir coletivamente espaços escolares mais dialógicos, acolhedores, fraternos, que vão impactar diretamente nos processos de ensinar e aprender? Essas são algumas questões, das grandes questões que a gente quer trazer para esse grande debate que a gente espera nascer aqui hoje. O nosso objetivo é garantir que na SME, na proteção de crianças e adolescentes, ninguém caminhe solitariamente. O desafio é grande demais para andar só. É necessário e urgente falar sobre as nossas grandes questões ligadas às violências e encontrar em rede caminhos possíveis, seguros e eficazes para enfrentar cada uma delas. Proteger nossas crianças e adolescentes é dever das famílias, de toda a sociedade, é dever do Estado, é dever de cada um de nós. A educação é a política de todo dia. É aquela que está mais próxima dos meninos e meninas da cidade. É aquela que pode acolher e construir e contribuir com a proteção de cada um deles, enquanto cumpre o seu papel principal de educar. Esse é o convite que nós fazemos. Estejam conosco ao longo dessa semana, reverberem nas escolas, espaços de desenvolvimento infantil, creches e unidades de extensão, as discussões que propomos e outras tantas que possam surgir. E agora, para dar as boas-vindas a vocês, o nosso secretário de Educação, Antônio. Bom dia, pessoal. Grande prazer estar aqui. Queria cumprimentar todos os presentes, cumprimentar também todos os nossos parceiros que estão com a gente nessa luta, nesse tema tão importante, tão desafiador. Então, a Unicef, na pessoa do Marcos Calil, a doutora Cláudia Lasky, do Conselho Tutelar, a promotora a doutora Patrícia Auer, do Ministério Público, enfim, demais presentes. Nossa equipe também da Subair, a Alessandra, que falou até aqui agora, né, que tem uma equipe incrível e que tem realizações incríveis, não só nessa questão da proteção escolar, mas também em temas conexos, né, no combate a problemas conexos a esses, como a infrequência, né, o vínculo escolar, né, que é algo que a violência frequentemente ameaça. E falar assim, um pouquinho para vocês do tema que a gente tem aqui hoje, né, que faz do Rio de Janeiro uma rede de ensino bastante singular, com desafios bastante singulares. Né? A violência não é um tema que afeta somente o Rio de Janeiro, ele afeta muitas metrópoles no Brasil, muitas grandes cidades no Brasil, muitos estados e muitas redes públicas de ensino, mas a gente tem sim, pela nossa configuração territorial, né, um desafio que é bastante singular. Então eu vou compartilhar assim, algumas coisas com vocês. A gente sabe que a violência ela afeta diretamente a capacidade de aprendizagem, né, pelos problemas, não só pelo tempo de ensino que ela vem tolher diretamente, mas evidentemente pelos problemas de ansiedade, de dificuldade de concentração que ela traz para toda a comunidade escolar, né, e outras consequências, outros efeitos que ela tem na comunidade que afetam diretamente a aprendizagem. As questões não se esgotam aqui, pelo contrário, mas é um marco extremamente importante para a gente fazer um balanço do que a gente avançou, para a gente requalificar o nosso entendimento dos problemas, a gente ressituar qual a nossa estratégia e onde a gente avança daqui para frente, sempre compartilhando boas práticas e o melhor que a gente vê acontecendo, sendo feito por cada um de vocês, protagonistas disso. Tá? Então, agradecer muito aos gestores das unidades e toda a comunidade escolar, os alunos, professores, profissionais,
e todas as equipes para fazer isso um sucesso. Muito obrigado, gente. E agora, bora trazer para o centro da roda de conversa pessoas que vivem com os profissionais da educação os desafios da violência nas unidades escolares. Convidamos Cláudia Lasri, da Coordenadoria de Apoio aos Conselhos Tutelares, para compor a nossa mesa, a promotora do Ministério Público do Estado do Rio, Patrícia Auer, o Marcos Calil, gerente de proteção da criança e do adolescente do Unicef. Para mediar o debate, chamamos o professor Marcelo Fernandes, coordenador de apoio à gestão escolar da SME. Um bom debate a todos. E inicialmente, quando aqui cheguei, eu falei que a gente está vivendo um momento histórico, um momento onde todos nós paramos um pouquinho para pensar qual é a nossa participação para dar conta dessa violência que assola a cidade, não somente as escolas. Mas quando a gente entende que a escola é um lugar de reprodução social, reprodução cultural, reprodução histórica, reprodução política, não tem como ela estar apartada dessa discussão, Quando a gente entende educação enquanto direito, a gente se envolve nesse processo e não tem como não nos responsabilizar. Então, assim, é um prazer imenso estar aqui. Bem-vindos, assim, essa parceria nossa, que muitas vezes a gente teve essa sensação de que quando a gente ouvia falar do Ministério Público ou da Justiça, que era algo contra nós. Enquanto educação, a gente tinha esse sentimento no nosso imaginário. E hoje, e quando eu digo esse hoje, é o momento presente, a gente entende que são mãos unidas, entendendo que é direito dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes, uma educação de qualidade e, principalmente, o respeito às diferenças. Então, como foi dito, eu sou Patrícia Auer Duncan, eu sou promotora de justiça atualmente da infância e da juventude, mas desde o ano 2000 eu passei 3 anos no interior e na Baixada, rodando em áreas diversas, criminal, família, civil. E em 2003 eu assumi uma promotoria de infância e juventude aqui da capital e fiquei apaixonada pelo tema. Desde então, desde 2003, eu continuo nessa área da infância, na luta por esses direitos de criança e adolescente. Então, aqui na capital do Rio de Janeiro, eu atuei 10 anos nessas promotorias que nós chamamos de promotorias de atuação individual, atuando nos casos concretos de violação de direitos, de trabalho infantil, de violência doméstica, sexual, enfim, de situações diversas, de vulnerabilidades. O espaço primeiro, eu acho que de proteção, quando a gente fala, por exemplo, de violência doméstica, A gente sabe que as estatísticas revelam, infelizmente, que muitas vezes essas violências acontecem dentro de casa ou nos círculos muito próximos de familiares dessa criança e desse adolescente. Então, muitas vezes, o único lugar de acolhida e de escuta que essa criança que sofreu violência vai dispor é o espaço da escola, são os profissionais da escola. Então, sempre, durante esses 10 anos que eu atuei na tutela individual, absolutamente indispensável a atuação conjunta, Como disse a Alessandra, eu achei perfeita a sua fala, a gente não tem como tratar de um assunto tão desafiador sozinho, nem o promotor de justiça, nem o profissional da educação, da saúde, da assistência, da segurança, não tem como tratar de problemas tão desafiadores de forma isolada. Eu trouxe uma matéria jornalística que saiu recentemente, em maio desse ano, falando sobre a importância do ambiente escolar. E o título é Denúncias de Violência contra Crianças mais do que dobram em relação ao início da pandemia. E aí a matéria fala o seguinte: mais da metade dos agressores identificados vive na mesma casa das vítimas, padrasto, madrasta, pai, mãe. O aumento do número de denúncias de violência contra crianças e adolescentes este ano está relacionado com a volta às aulas presenciais. Isso porque muitas vezes é no ambiente escolar que o professor percebe uma mudança no comportamento
do aluno e a escola aciona o conselho tutelar. E aqui a vice-diretora da matéria, ela fala que ao observar um comportamento estranho do aluno, a escola primeiro tenta falar com alguém da família e se a suspeita persiste, eles acionam o conselho tutelar. Então são sintomas conhecidos, uma fala agressiva, uma explosão que evidencia um choro um pouco mais descontrolado, situações de conflito que podem denotar uma situação de violência doméstica. Com esse retorno, as escolas estão percebendo isso, estão vendo que as denúncias estão aumentando. Então é um espaço extremamente privilegiado, que, por exemplo, a promotora não tem, ela não está em sala de aula, ela não está vendo a criança, e é muito importante estar atento às sutilezas. Eu me lembro de 2 casos, por exemplo, que eu vi. Um deles era de uma menina que em dia de calor extremo vinha com blusas agasalhadas e para cobrir os hematomas. Era uma menina adolescente vítima de violência sexual pelo pai, e a professora, muito sensível, ela percebeu e conseguiu proteger essa menina. Então, a intervenção precoce é absolutamente essencial, porque a violência muitas vezes vai num crescente, e é importante que a escola perceba que essa violência teve início. Agora, tem casos mais graves, né, que a gente vê no dia a dia, que aí demandam, muitas vezes, e aí sim, o acionamento do Ministério Público, da polícia, para o afastamento do agressor do lar, para, de repente, a prisão, né, num caso de violência mais grave. E existe até programa de proteção para criança e adolescente ameaçado de morte, que aqui no estado do Rio de Janeiro é o PPCAM. Mas em 2015 eu assumi a minha promotoria atual, que é de tutela coletiva. Então eu trabalho não mais no dia a dia, né, das audiências e processos, mas fomentando políticas públicas, né, em áreas diversas, serviço de acolhimento institucional e familiar, questão da violência, como a gente está tratando aqui. E eu, nessa promotoria, eu tenho diversos procedimentos, eu acompanho essa comunicação, que é muito importante, né? Esse é um ponto que foi mencionado aqui, a importância de comunicação, não só dos casos confirmados, mas a mera suspeita, né? Muitas vezes o professor fica, mas será que é verdade? Eu não tenho certeza, mas a mera suspeita, o Estatuto da Criança e Adolescente já fala que casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante, maus tratos contra a criança e adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências. É claro que a gente não tem, né? Claro, a função não é de punir inicialmente, é claro, de ajudar a família, de orientar. Muitas vezes demanda orientação, né? Quem é pai e mãe não acerta sempre, então a escola tem esse papel também de orientar, junto com o Conselho Tutelar, verificar o que está acontecendo. Pode ser que seja suficiente o encaminhamento dessa família para algum tipo de acompanhamento, mas pode ser que demande uma atuação mais rigorosa, digamos assim. Eu gostei que a Alessandra citou o artigo 227 da Constituição, eu tinha botado aqui também para lembrar que ele prevê absoluta prioridade para criança e adolescente, mas fala que é dever da família, sociedade e do Estado. Então, é para dizer que é um trabalho coletivo, não é só família, nem sociedade, nem só Estado, né? Todos nós, né, como profissional, como cidadão, como cidadã, temos essa obrigação, sim, de muitas vezes denunciar para poder proteger, ajudar. E o artigo 4º do Estatuto, ele detalha o que é essa prioridade constitucional para criança e adolescente. Eu gosto muito desse artigo, principalmente quando a gente está buscando investimento nas políticas públicas relevantes para criança e adolescente, né? Traduzindo, se falta dinheiro, tem que ter dinheiro para criança e adolescente. Se ela é prioridade, criança e adolescente é prioridade. Então, se não tem orçamento para tudo, deveria ter para todas as políticas essenciais voltadas para criança e adolescente. Então, o artigo 4º fala o seguinte: essa prioridade significa primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e execução das políticas sociais públicas e, o que eu gosto muito, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude.
Então, esse também é o papel do Ministério Público, de buscar esses recursos para que sejam investidos aonde a gente realmente precisa, nas escolas, valorizando os professores, o espaço escolar e, enfim, e todas essas políticas relacionadas à infância. Nesse trabalho, né, de acompanhar esses casos, de comunicar os casos suspeitos ou confirmados de violência, existe uma resolução da Secretaria Municipal de Educação, não sei se está em vigor ainda, a 1418 de 2016, mas, enfim, não sei se é a que está, que dispõe sobre a criação dos comitês de monitoramento e acompanhamento de casos suspeitos ou confirmados de violência envolvendo crianças e adolescentes matriculados na rede pública do Sistema Municipal de Ensino. Então, uma resolução aqui da Secretaria de Educação, não sei se já mudou, foi atualizada, mas de toda forma, né, eu sei que a Secretaria vem sempre, com toda a sua equipe, se esforçando muito, né, para a capacitação de todos para esse tema e também para acompanhar esses casos, né, de forma contínua. Então, na minha promotoria, eu comecei a acompanhar essa atuação não só da saúde, como da educação também, com relação a esse acompanhamento. Eu cheguei a fazer algumas reuniões com profissionais aqui, que eu admiro demais, aqui da Secretaria de Educação, e foi importante para a gente ouvir todos os lados, né? Também foram expedidos ofícios para os conselhos tutelares para entender essas dificuldades relacionadas a essas fichas de comunicação, tanto da saúde quanto da educação. E com relação os conselhos tutelares, né, na época, isso tem anos, né, que esses ofícios foram expedidos para saber como é que se davam esse fluxo de informações. Na época, eles questionaram as poucas comunicações que chegavam, as da saúde especialmente, eles falavam que muitas vezes eram manuscritas e não eram muito legíveis ou não tinham informações suficientes. Então, assim, é importante a gente ouvir os dois lados. E os profissionais da saúde e da educação já questionavam, muitas vezes, a falta de retorno por parte dos conselhos tutelares. Muitas vezes eles passavam um caso angustiante de violência, o conselho tutelar assumia o caso e não dava um retorno para os profissionais que queriam saber, e aí, o que foi feito? O que a gente vai fazer com essa família? Era procedente ou não essa informação de violência? Enfim, então os profissionais do outro lado, da saúde e da educação, também se ressentiam, né, nessas reuniões que eu fiz, de não ter o retorno do conselho tutelar ou até de ficarem muito expostos em lugares violentos, porque a gente sabe que muitas vezes o profissional da ponta está no dia a dia com aquele pai que muitas vezes agride, abusa sexualmente ou enfim. Então, assim, é muito difícil o profissional que vai ficar exposto na hora que faz essa comunicação. Como fazer, então, essa comunicação? Então, tem que se pensar estratégias de forma conjunta, como, por exemplo, de distanciar essa comunicação do profissional que está na ponta. De repente, a direção, um colegiado, um grupo distante, pode, de repente, assinar essa comunicação para o Conselho Tutelar para não ter o nome do profissional ali, para não sofrer represálias num local violento, que a gente sabe que isso pode acontecer. Então, não é à toa que nessas reuniões a gente viu, por exemplo, que os hospitais gerais comunicavam muito mais a violência por serem, né, grandes estruturas distantes, não estão ali no dia a dia, como a clínica da família, os postos que estão ali na comunidade, muitas vezes sem coragem de denunciar. Então, assim, quais são as estratégias que a gente pode fazer para proteger o profissional, mas também não deixar de proteger a criança? Então, é isso que a gente precisa pensar de forma conjunta, porque, enfim, é absolutamente essencial que essa criança seja protegida. Como? Né? Então, talvez distanciando um pouco desse profissional que vai assinar essa comunicação. Quando eu entrei no Ministério Público há 22 anos atrás, a criança sofria uma violência e ela era ouvida infinitas vezes e de forma assodada, despreparada. Então, no meu primeiro mês de trabalho em Belford Roxo, em vara criminal, eu vi criança pequena sendo ouvida pelo juiz com uma capa preta, fazendo perguntas que a criança não tinha condições de compreender. Então, assim, isso acontecia, talvez aconteça, né, infelizmente, mas esse novo sistema mudou muito o que a gente tem que fazer na escola. Essa criança revelou
uma violência, se for pequena, principalmente, não perguntar demais, pegar essa informação e tentar colher essas informações de violência com os pais irresponsáveis, né? Se for a mãe que denunciou o pai, que é agressor, enfim, evitar que essa criança seja exposta, revitimizada. Todo o sistema fala muito disso, essa lei e um decreto. Também acho que vale muito a leitura e o estudo. O decreto 9.603 também fala muito sobre isso. Então, agora a criança ela pode falar, de preferência, o ideal seria que ela falasse só em juízo, numa sala apartada desse agressor, com uma linguagem acessível, sem as perguntas que são formuladas diretamente, né? Elas vão passar pelo profissional que atende. Então, a criança vai ser muito mais protegida, né, do que dessa época que eu ingressei no Ministério Público, em que ela era ouvida no Conselho Tutelar, na promotoria, na polícia, em juízo 500 vezes, e ela ia sofrendo aquilo que hoje a gente chama de revitimização ou até de violência institucional. A lei fala e define o que é violência institucional. Muitos desafios, mas que, como disse a Alessandra, a gente não pode tratar desse tema sozinho. É essencial que a gente trate de forma conjunta, se possível, né, em contato constante com o promotor, com professor, diretor, enfim, com conselheiro tutelar, com todos da rede, para a gente pensar junto a melhor forma de prevenir e proteger. E existe um material que eu vi bem interessante, eu não sei se a secretaria usa, é um material chamado Eu Me Protejo, que eu descobri há algum tempo. É um material gratuito, que tem cartilhas, material digital para crianças falando da proteção com relação à violência sexual, né? Tem para imprimir. É isso, obrigada, fico à disposição. E aí eu quero começar, pessoal, fazendo um breve exercício com vocês. Porque pensem comigo, o que significa a primeira semana de prevenção às violências depois de 2 anos e mais um pouquinho de uma pandemia? A gente podia tirar 10 segundinhos para refletir um pouco. O que significa discutir violências nas escolas, ou, a partir das escolas, a identificação, a abordagem e o encaminhamento das violências, depois que nós passamos por um período histórico. É aquele momento que a gente vai contar para o resto das nossas vidas. Para gerações que não vivenciaram o que a gente passou, a gente vai ter que dizer, vão perguntar para a gente como que foi. E o que significa, então, ter uma primeira semana de prevenção às violências na escola, depois desse momento histórico? Eu acho que vocês, mais do que ninguém, sabem o que significou esse período para as crianças e os adolescentes. E para vocês, profissionais da educação. Como que a gente sai desse processo? Né? A gente sai desse processo com um quadro de infrequência, de evasão. Mas a gente sai também, veja se eu estou certo. Aí vocês me digam aí se eu estou certo ou se eu estou errado. A gente sai, mais uma vez, entendendo a centralidade da escola na proteção da criança e do adolescente. A criança e o adolescente que ficaram dentro de casa nesse período, às vezes, paradoxalmente, para muitos, ela estava mais vulnerável, porque ela não contava com a escola, a estrutura da escola, proporcionada por vocês para a sua proteção. Então, eu acho que a gente chega nessa semana para discutir a prevenção às violências na escola, com a consciência de que, mais uma vez, o profissional da educação, diretores, professores e tantos outros profissionais que compõem a comunidade escolar precisam ser valorizados. Eu vou olhar minha colinha aqui para não esquecer de falar nada para vocês, mas eu queria, nesse primeiro momento, me conectar com esse conjunto de sentimentos que a gente tem, de chegar na escola e encontrar, né, crianças, e aí a gente tem ouvido esses relatos, né, ainda mais vulneráveis, ou não encontrar essas crianças na escola.
Queria dividir com vocês, muito rapidamente, vai ser muito objetivo a minha fala, tá, gente? Algumas iniciativas do Unicef que sinalizam onde a gente quer estar em 2024 junto com vocês. Tá bem? Até para vocês entenderem, acho que todo mundo conhece o Unicef. Mas o que o Unicef, afinal de contas, faz? Por que a gente bate lá na porta da secretaria, né? Então, eu espero, o pessoal lá da Pavuna, da região administrativa da Pavuna, já conhece bem. Até 2024, o Unicef, junto com a prefeitura, com o protagonismo da prefeitura, pretende desenvolver uma iniciativa chamada Agenda Cidade, já está fazendo, né? Agenda Cidade Unicef. O objetivo é prevenção às violências contra crianças e adolescentes e geração de oportunidades. Dessa vez, nesses 3 anos, 22, 23 e 24, nós escolhemos, por uma questão metodológica, atuar num território específico, pilotar políticas públicas nesse território, para depois escalar para todos os outros territórios com esse protagonismo da prefeitura. Quais são os eixos de atuação? A gente vai trabalhar com o que a gente chama de educação que protege, tem tudo a ver com o que a gente está colocando aqui, que de maneira muito resumida, fortalecer a busca ativa escolar, fortalecer também os programas, aí a gente já pode pensar, as iniciativas que já existem, em 2 temáticas específicas, né? A promoção da igualdade racial, ou seja, a luta contra o racismo, e pensar na violência baseada em gênero, na violência contra as meninas, a violência sexual. Pensar numa educação que contemple essas temáticas. A gente pensa também, a gente lá na Pavuna está numa série de iniciativas na inclusão socioprodutiva dos adolescentes. Então, o engajamento do setor público e do setor privado para que eles, juntos, né, com o Unicef, a gente possa criar oportunidades de formação e inserção no mercado de trabalho. A gente pensa também na saúde mental. E essa é uma grande questão que tem se colocado, a gente ouve de vocês sempre, né? A saúde mental é uma questão estruturante para se pensar o bem-estar de crianças e adolescentes. E a primeira infância. E aí, chegamos ao ponto principal da minha fala hoje, que é o que a gente fala dos mecanismos de proteção da criança e do adolescente, que é, então, trabalhar um piloto da Lei de Escuta Protegida lá na Pavuna, com o Ministério Público, com a Secretaria Municipal de Assistência Social, com a querida amiga Cláudia Lasri, que estamos sempre juntos. E aí eu queria, de maneira muito prática, colocar para vocês como que, ao trabalhar a Lei de Escuta Protegida, a gente está fortalecendo toda a rede. E vejam que curioso, gente. Vejam que curioso. Em todos os desenhos que nós fizemos da Agenda Cidade Unicef, vocês sabem muito bem, a escola, ela assumia um papel fundamental quando a gente pensa a proteção da criança e do adolescente. E é por isso que, para nós do Unicef, estar aqui hoje é um privilégio. Poder olhar para vocês e perceber como, né, que somente com vocês a gente vai conseguir alcançar os objetivos que a gente está se propondo. E aí é muito importante para mim sinalizar para vocês qual é o papel do Unicef nisso. O Unicef, como um organismo, né, uma agência do sistema ONU, então de um organismo internacional, a gente tem um posicionamento estratégico para facilitar o trabalho que vocês fazem. Nós somos parceiros para impulsionar as políticas que já estão acontecendo e, sempre que possível, abrir algumas portas, fazer uma articulação que talvez seja difícil para vocês fazerem. Deixa eu tentar desbloquear meu celular. Foi. A Lei de Escuta Protegida, vocês pensem, o ECA já tem 32 anos, né? 32 anos do ECA. E ainda assim, o sistema de garantia de direitos não é capaz, integralmente, parcialmente, né, de ofertar serviços no território para as crianças que estejam
verdadeiramente articulados, capacitados para identificar. Pensem na realidade de vocês, né? Pensem na realidade da escola de vocês. Será que nós estamos, todos nós, de fato preparados para identificar, abordar e encaminhar os diversos tipos de violência que as crianças e adolescentes sofrem? E aí a lei de escuta protegida, ela nos oferece uma receitinha de bolo. Parâmetros para que a gente pense como a gente vai articular essa rede, criar fluxos. O que a gente chama de fluxo, então, né? É o papel, né, de cada ator desse sistema de garantia de direitos: educação, saúde, assistência social, né, em nível municipal, em nível estadual, Ministério Público, Tribunal de Justiça, as polícias, Conselho Tutelar. E aí vejam o que o Unicef, e aí eu sempre olho para a Alessandra e falo assim: gente, nós do Unicef estamos mergulhando de cabeça. Porque vocês devem olhar assim para mim: nossa, que discurso bonito, né? Mais uma pessoa que vem aqui dizer que vai articular, fazer um trabalho intersetorial. E aí eu digo a vocês, o Unicef vai mover mundos e fundos para que os gargalos que vocês conhecem, a gente encaminha e não tem resposta. Essa relação entre cada um dos atores, nós estamos construindo o espaço, junto com o que já existe, porque há muito trabalho bom sendo feito, para que esses gargalos sejam diminuídos, vencidos, especialmente até 2024. Aí eu faço um convite a vocês: como o Unicef pode contar com vocês para que isso aconteça da melhor maneira até 2024. Fundamentalmente, gente, falar da lei de escuta protegida é falar em como, e aí pensem na realidade de vocês do território, é falar como a gente vai identificar uma suspeita ou um flagrante, nesse caso, de uma violência que está sendo cometida contra a criança e adolescente. E aí, como que aquele profissional da comunidade escolar, da escola, ele sabe o que fazer. Ele sabe como conversar com aquela criança. Ele sabe como denunciar. E aí eu sei, nessas conversas que a gente tem com os profissionais de educação, primeiro, a segurança daquela criança, o bem-estar daquela criança, mas também a segurança do profissional. A gente sente muitas vezes o profissional inseguro. Mas se eu denunciar, será que eu vou estar incorrendo em algum crime? Ou seja, um fluxo e um protocolo de atendimento integrado, ele dá segurança a vocês. E ele prevê, por exemplo, pessoal, vejam aqui, a possibilidade que, em geral, no fluxo tradicional, quando a gente pensa a lei de escuta protegida, o diretor ele tem um papel muito fundamental. Ele que, em geral, vai fazer essa comunicação. Mas e, por exemplo, pode acontecer se o diretor está envolvido no caso de violência. Olha quantas nuances sensíveis. E aí tem uma terceira dimensão da segurança e da proteção, que é do próprio denunciado. O denunciado, ao denunciado, precisa ser garantida o quê? Uma garantia dos seus direitos. A gente sabe que a exposição, uma denúncia, todo mundo tem uma cadeia de proteção, que é sempre o mais importante, a criança e o adolescente. Então eu quero encerrar a minha fala agradecendo vocês por nos receber aqui hoje. É muito feliz para nós estar participando desse momento, de um momento de discussão de prevenção às violências, depois de um período em que, infelizmente, as nossas crianças e adolescentes não puderam contar com vocês para que se sentissem e fossem mais protegidas. Então, muito obrigado. Boa tarde. Teremos agora Cláudia Lasri, assistente social e coordenadora de apoio aos conselhos tutelares da Secretaria Municipal de Assistência Social. Foi dito anteriormente do Sistema de Garantia de Direito. O Sistema de Garantia de Direito nada mais é que a articulação das diversas instâncias de poderes públicos tratando, falando de assuntos que vão garantir direitos, no nosso caso, de crianças e adolescentes. Quando eu cheguei nessa secretaria, nessa prefeitura, há 19 anos atrás,
e fui trabalhar em Costa Barros. Aqui todo mundo falou muito de Pavuna, né? Costa Barros é vizinho. Só que Pavuna é um bairro que é quase de outro município, que você dá 2 passos da São João de Meriti. Mas Costa Barros é aquele lugar que ninguém nem quer ver. E o que tem em Costa Barros? Tem educação. Pode faltar muita coisa em Costa Barros. Não tem uma praça, mas tem creche e tem escola. Como que você começa a saber que famílias são essas que mais precisam do serviço da assistência? Aonde nós fomos? Na escola. E quando então eu fui chamada para falar sobre o papel da educação no sistema da garantia de direitos, gente, o papel da educação, ele é fundamental. Eu posso dizer que ele é o principal. Porque às vezes o que não chega no CRAS, o que não chega no CREAS, chega na escola. E a escola, ela tem pares nos seus territórios. O sistema precisa funcionar. A articulação dos setores, a integração dos serviços, ela precisa acontecer. Senão não tem sistema, muito menos garantia de direito. Pior ainda para criança e adolescente. Não tem como falar diferente. E aí, dentro desse sistema, na escola, por exemplo, às vezes os CRAs ou os CREAs não têm um espaço adequado para fazer um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Em Costa Barros, aí eu vou falar, né, da praia que eu conheço. Em Costa Barros, nós fazíamos o serviço dentro de escolas. Por quê? Porque, primeiro, a diretora da escola, ela sabia que podia ligar para o CRAS, podia ligar para a gente para dizer a situação de uma criança, a situação de uma família, a situação de um adolescente. E ali a gente sentava, debatia, inseria no serviço de convivência, fazia esse acompanhamento junto. A gente resolvia toda a situação daquela família, não. Mas a parte que nos cabe no sistema de garantia está feito pela educação e pela assistência. É assim, em pares, construindo, chamando outros atores. Não tem como o sistema de garantia de direito funcionar se cada um, dentro da sua expertise, dentro do seu papel, não der o braço para o colega do lado, para a política pública que está ali junto do território, e se não tiver, a gente tem que botar a luz naquele território e dizer, olha, está faltando esse tipo de política pública aqui, e chamar os outros atores para essa conversa na garantia dos direitos da criança e do adolescente. E todas as vezes que tem atividades, as pessoas falam assim, Cláudia, tem atividade no município todo, você vai para Pavuna? Não perguntam para onde eu quero ir, já fala assim, você vai para Pavuna, por quê? Porque Pavuna e Costa Barros ninguém quer ir, gente. Ninguém quer ir para aquele território. Porque é um território extremamente conflagrado. É um território extremamente violento. E é um território que tem tantas ausências. A gente não pode ser mais uma. Mas aí eu trago aqui, como o Calil trouxe, eu vou usar um pouquinho a fala dele, eu vou trazer uma pergunta para ficar na nossa mente, para a gente sair daqui pensando nisso, porque o tempo inteiro eu tenho trabalhado isso hoje na secretaria. Os nossos sistemas não se cruzam, não se falam, não se comunicam. O perfil que vocês sabem das crianças e dos adolescentes que estão nas escolas de vocês, muito provavelmente não é o mesmo perfil que eu tenho desenhado pelos gestores dos CRAS e dos CREAs do mesmo território que vocês estão. E a gente não cruza isso. A gente não senta para pensar em como que a gente pode fazer esse tipo de desenho para que, de fato, essa garantia de direito seja estabelecida, o sistema funcione. Qual é o perfil da violação e do violado da sua escola? E nós precisamos sentar e pensar, porque pensar a política pública, considerando e respeitando a territorialidade, vai para além de conhecer, eu preciso apresentar dados. Nesses dados, os números não mentem. Vamos articular, porque a gente está falando de criança e de adolescente. E se não for para caminhar em conjunto, entendendo que somos pares, nós, atores públicos de uma política pública em prol de criança e adolescente, falimos. E é com essa fala que eu encerro aqui o meu momento.
nós precisamos avançar como pares, sabendo que as nossas expertises nos complementam e avançam para o bem de alguém que foi dado, depois da pandemia, muito mais grave do que aquilo que a gente sabia há 2 anos atrás. Se nós já sabíamos que eles estavam vulneráveis, hoje nós temos a convicção que precisamos permanecer fazendo muito mais e ultrapassando as nossas limitações e ajudando o coleguinha a ultrapassar as limitações deles também para avançarmos. Uma boa tarde a todos. Bom, gente, a gente está encerrando o nosso encontro. Agradecimento a cada um de vocês, a parceria é sempre muito bem-vinda e a gente pretende dar continuidade ao diálogo. Somente com o diálogo a gente vai conseguir mudar a vida, né, desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes e ter uma prerrogativa de um futuro melhor, né, de um Brasil mais justo, mais solidário, com equidade, com respeito e que a gente consiga transitar pelos nossos territórios em paz. Gratidão.